Estamos agora aqui com o nosso querido pastor Marcelo Carvalho. Pastor, é um prazer muito grande nós recebemos o senhor aqui conosco nessa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer também, pastor Cláudio. Parabéns pelo programa. Amém, muito obrigado. Irmãos, o pastor Marcelo Carvalho, ele é pastor da Igreja Angelim, em Belém, uma igreja sensacional. Já tive o privilégio de estar lá cultuando com eles. Pastor, antes da igreja, vamos falar um pouquinho antes da igreja, como foi assim o chamado do Senhor para estar hoje como pastor? A minha vida, pastor Cláudio, e todos que nos assistem nesse momento, era marcada pela seguinte frase, Jesus morreu na cruz e o problema foi dele. Eu não tinha nada a ver com isso, mas era por ignorância. E até que alguém me apresentou o plano da salvação, e eu tive a oportunidade de conhecer pelas Escrituras Sagradas que tudo aquilo que Jesus celebrou na cruz do Calvário tinha tudo a ver comigo. E essa mensagem ela explodiu no meu coração de uma tal forma que quando esse primeiro amor, essa paixão pelo Senhor e pela palavra chegou na minha vida, foi algo revolucionário. A palavra é essa. Que benção, pastor? Quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda radicalmente, Tudo muda. Não tem como ser da mesma forma, E como chegou a igreja, O senhor teve um encontro com o Senhor, e como foi esse processo de entrar na igreja, amar a igreja e viver para servi-la também? Pronto, quando o evangelho ele chega no coração do homem, como eu disse ainda há pouco, é algo revolucionário, é algo transformador. E isso foi se acentuando na minha vida, pastor Cláudio, na medida que eu ouvia mensagens, pregações, principalmente aquelas que diziam: o mundo está perdido, Deus está precisando de homens e de mulheres para a sua obra. Essas mensagens, elas queimavam no meu coração. E todos os pastores na época que faziam um apelo: olha, você que quer servir ao Senhor com mais dedicação, com mais entrega, você que quer realmente ser um instrumento, um vaso nas mãos do Senhor, vem aqui na frente. Em todas elas eu estava. Em todas elas eu estava. E isso só foi se agigantando no meu coração de uma tal forma que no decorrer dos dias, dos anos que estavam por vir, eu fui percebendo claramente que Deus queria algo mais de mim. E nessa descoberta foi que consolidou esse chamado na minha vida, de pastorear e de cuidar de outras pessoas. E que bom que o Senhor disse sim ao chamado, Quantas pessoas hoje são abençoadas pelo ministério do Senhor, pela sua vida. Então eu quero aqui, em nome delas, agradecer ao Senhor por ter dito sim ao chamado de Deus, Quanta coisa boa e Deus tem feito na vida do Senhor, na igreja de Angelim, eu tenho acompanhado, eu tenho ficado muito feliz, Pastor, o nosso programa, ele se chama Vida com Deus. E nós entendemos que a vida com Deus, ela deve ser o maior objetivo nosso. Viver uma vida com Deus, como Enoque, como Abraão, como tantos homens de Deus, O que o senhor acha assim, que é necessário para a gente experimentar de maneira mais profunda ainda essa vida com Deus? O que nós precisamos fazer? O que está ao nosso alcance fazer? Temos 1 hora pela frente. Vamos lá. Vigília. Falar de vida com Deus é falar de algo muito empolgante, muito contagiante. Eu diria até, pastor Cláudio, que essa é a grande adrenalina da vida cristã. Relacionamento com Deus. Com certeza. E quando eu falo desse relacionamento com Deus, eu falo de um estilo de vida. Eu acredito que a vida com Deus, que o relacionamento com Deus, ele se resume nessa palavra, estilo de vida. E poderíamos citar aqui várias pessoas da Bíblia. Dentre elas, eu queria destacar, por exemplo, a vida de Daniel. Porque Daniel, ele tinha uma cultura de oração. Ele tinha uma cultura de relacionamento com Deus. Aqueles que conhecem a história desse livro e desse personagem concordariam comigo que ele já chega no cativeiro babilônico com essa bagagem espiritual. Ele chega no cativeiro babilônico com esse pedigree espiritual, porque já na sua adolescência, caminhando aí para a juventude, ele tinha um relacionamento com Deus tamanho que foi algo inegociável durante todo o cativeiro babilônico. Então, essa vida com Deus, ela nos fala muito mais do que uma liturgia, sabe? Não é uma receita de bolo, mas é uma entrega, sabe? É uma renúncia diária, é uma busca diária, é uma metanoia, sabe, pastor Cláudio? É uma chave que vira aqui na sua mente cada vez mais, que nos faz saber que o que Deus requer de nós é relacionamento, porque o ser humano ele foi criado para depender. O ser humano ele foi criado para amar ao Senhor.
O ser humano ele não funciona fora dessa plataforma. Toda a tentativa do homem de querer funcionar sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus, sem a graça de Deus, isso é frustrante. Isso é trágico na vida do ser humano. Então eu diria, pastor Cláudio, que essa vida com Deus é a experiência mais apaixonante de um cristão na face da terra. Com certeza. Até porque a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Coríntios que nós somos transformados de glória em glória. Então essa transformação ela está acontecendo diariamente. E olha o que é interessante. A glória que operou na minha vida ontem, nesse relacionamento com Deus, já é passado. A glória de hoje, há uma glória nova acontecendo hoje e haverá uma glória nova amanhã operando na minha vida de uma maneira transformadora. Então a vida cristã, ela não é estática. A vida cristã ela é dinâmica e o relacionamento com Deus, a vida com Deus, ela promove tudo isso. Porque a Bíblia diz que a vereda de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e vai brilhando até ser dia perfeito. Amém. E eu diria que esse dia perfeito é aquele momento da vida cristã que você vai olhar para trás e vai ver que aquelas questões que te perturbavam, sabe, aquelas amarras pecaminosas que te deprimiam, que te aprisionavam, sabe, que te engessavam, elas estão lá atrás, porque o sangue de Jesus ele tem poder de nos tornar cada vez mais livres. Se o Filho vos libertar, diz a palavra, verdadeiramente sereis livres. E o relacionamento com Deus e a vida com Deus, ela promove tudo isso, pastor Cláudio. Obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo. Esse é o alvo da nossa vida, né? Sermos conhecedores de Deus não apenas na letra, mas na vivência. A palavra do Senhor diz, sede não apenas ouvintes, mas operosos, praticantes da palavra de Deus. Pastor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Sua palavra é inspiradora para mim e certamente inspiradora também para todos os nossos queridos ouvintes. Ao final do programa, pastor Marcelo estará fazendo também a oração intercessória, abençoando a sua vida. Obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe.